antipsicóticos e medicamentos inapropriados para idosos. Vamos entender dentro desse cérebro a questão do idoso, que tem várias alterações, e quais são os antipsicóticos que temos que entender e conhecer para que possamos aí fazer o acompanhamento farmacoterapêutico. Os antipsicóticos, eles são divididos em típicos e atípicos. Os típicos, gente, primeiramente a gente tem que entender que são uma das classes de medicamentos prescritos para tratar distúrbios psiquiátricos, como esquizofrenia, transtorno bipolar, demência. No entanto, é importante destacar que o uso desses antipsicóticos, principalmente em idosos, requer cuidados especiais devido aos riscos envolvidos. Alguns exemplos de antipsicóticos nós podemos ver aí que são os típicos, como clorpromazina, haloperidol, que são os primeiros medicamentos, as primeiras gerações, que têm os maiores efeitos adversos, principalmente de sonolência, que leva à queda, entre outros. E os atípicos, os novos medicamentos, como risperidona, que encabeçou essa lista dos medicamentos novos, quetiapina, olanzapina, a gente tem que saber. Risperidona tem o nome conhecido de risperidal, já ouviu falar? Tá aí os medicamentos. Então vamos ver a parte importante, que é o que esses medicamentos podem estar ocasionando aí no paciente mais velho, paciente idoso, que já tem toda uma questão de fragilidade relacionada à parte fisiológica. Então vamos lá. Primeira coisa, risco de queda. É muito importante a gente entender que os antipsicóticos podem causar efeitos sedativos. Aí você já tira, né? Tonturas, e pode causar também hipotensão, aumentando o risco de queda em idosos. Isso é especialmente preocupante, pois as quedas podem resultar em fraturas ósseas. Já vimos isso com outros medicamentos. E podem causar aí outras lesões graves. Nós temos também os efeitos metabólicos adversos. O que são esses? O uso prolongado de antipsicótico em idosos está associado a efeitos metabólicos adversos, como ganho de peso, e isso é muito importante, aumento do risco de diabetes do tipo 2 e dislipidemia. Esses efeitos podem levar a complicações e principalmente aí na saúde e complicações adicionais e agravar condições médicas pré-existentes a esses idosos. E nós temos outro efeito também muito importante, que é o que? Os efeitos cognitivos e funcionais. Os antipsicóticos podem causar efeitos colaterais no sistema nervoso central, como confusão mental, sedação, diminuição da função cognitiva. Em idosos que muitas vezes já possuem uma reserva cognitiva diminuída, né, por conta da idade, esses efeitos podem ser mais pronunciados e prejudiciais, e prejudicando ainda muito mais a qualidade de vida desses pacientes. E aí nós temos também o risco de efeitos cardíacos, que é importante ressaltar. Alguns antipsicóticos têm sido associados a alterações rítmicas. Principais efeitos é o prolongamento do intervalo de QT, o aumento do risco de arritmias cardíacas, e o idoso nós sabemos que já tem condições cardíacas pré-existentes devido à idade. Então vamos lá, mais um medicamento, nós vamos agora o quarto medicamentos inapropriados com maior risco para idosos, que são os hipnóticos sedativos. Isso é muito importante que você se atente para que você não perca nenhum tipo de conhecimento relacionado a isso. Então, hipnótico sedativo, você pode até estar mensurando aí quais os hipnóticos sedativos. Desses medicamentos nós temos aí o Zolpidem, Zolpicona, Lorazepam e outros medicamentos que vão trazer aí ao paciente sono, uma letargia. Nós sabemos que outros medicamentos como antihistamínicos também trazem essa sedação. Nós temos o exemplo da prometazina, do dimidrinato, nós temos aí da desclofeniramina, que são medicamentos também que são utilizados às vezes para sono, para induzir o sono, ou seja, mas aqui nós estamos falando especificamente dos hipnóticos sedativos, tudo bem? Que essas classes de medicamentos mais prescritos aí para ajudar o tratamento da insônia e distúrbio do sono. No entanto, o uso inadequado desses medicamentos em idosos, gente, a gente sabe disso, pode trazer risco significativo. Hipnótico sedativo, agora nós vamos ver alguns efeitos importantes relacionados a esses medicamentos para os idosos. Efeito prolongado, os idosos geralmente metabolizam e eliminam os medicamentos de forma mais lenta do que os adultos. Os adultos mais jovens têm uma forma rítmica diferente. Então, isso significa que os hipnóticos sedativos podem permanecer no organismo por mais tempo, aumentando o risco de sedação residual, confusão mental, comprometimento cognitivo
e isso influencia no dia a dia do paciente. Risco de queda. Hipnóticos sedativos podem causar sonolência, como foi dito, fraqueza muscular, tontura, aumentando significativamente esse risco de queda. Essas quedas podem resultar em fraturas ósseas e outras lesões graves, a gente sabe disso. Então esse risco de quedas e outras lesões podem diminuir a qualidade de vida do paciente e pode levar até a morte. Mas temos também o risco de dependência. Esse é um risco que a gente já conhece desde que começa os estudos, de que relaciona qualquer esse tipo de medicamento a qualquer paciente, mas em doses. Os hipnóticos sedativos têm um potencial de causar dependência física e psicológica, especialmente quando usado por longos períodos e em doses elevadas. A gente sabe que o cérebro fica mais sensível a determinados medicamentos. Idosos podem ser mais susceptíveis a desenvolver dependência, tornando a redução e a interrupção desse medicamento muito mais difícil, muito mais complicada e desafiadora para nós, profissionais de saúde. Nós temos também outro ponto importante, que é as interações medicamentosas. Os hipnóticos sedativos podem interagir com outros medicamentos e interagem e que os idosos estejam tomando medicamentos comuns que eles tomam no dia a dia, aumentando o risco de efeitos colaterais e complicações. É importante considerar essas interações ao prescrever aí por parte do prescritor e também o acompanhamento por parte do profissional farmacêutico dessas interações usando ferramentas que nós vamos estar abordando também nessas videoaulas aqui para o nosso canal do YouTube. Então fique atento, olha que interessante todas essas informações que você está tendo. E aí nós vamos para uma classe de medicamento muito importante e muito desconhecida aí por parte dos profissionais de saúde, sendo que é o nosso feijão com arroz do dia a dia, a gente encontra esse tipo de medicamento. Os inibidores da colinesterase, a gente tem também os anticolinérgicos importantes, os inibidores da colinesterase, são os medicamentos que acabam aumentando os efeitos da acetilcolina e os efeitos dos muscarínicos no nosso organismo, e principalmente aí nos idosos, vai ter complicações. Então vamos lá, como que a gente entende esses inibidores da colinesterase? Eles são utilizados para tratar sintomas de doenças, principalmente gente do Alzheimer, mas podem causar aí várias outras ações como náuseas, vômitos, diarreia, bradicardias em idosos. Então é algo que a gente tem que começar a entender. E aí, o papel do farmacêutico no fornecimento de informações e possíveis efeitos colaterais do medicamento prescrito, principalmente dessa classe aqui, é muito importante. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais desses medicamentos. Quem são eles? Nós temos a donepezila, nós temos a rivastigmina, pravastigmina, rivastigmina, galantamina, são medicamentos que inibem aí a colinesterase. Nós temos outros medicamentos que nós, como foi citado, que são antimuscarínicos, anticolinérgicos, aí já são medicamentos que tendem a ações muscarínicas, antimuscarínicas. Então nós temos aí amitriptilina, opioides, clopromazina, prometazina, antihistamínico de primeira geração e outros medicamentos. E agora nós vamos ver alguns efeitos relacionados a esses inibidores da colinesterase. Vamos ver aqui os efeitos colaterais gastrointestinais, assim como os AINES também são importantes. Efeitos colaterais gastrointestinais dos inibidores da colinesterase podem causar efeitos principalmente como náuseas, vômitos, diarreia, perda de apetite. Esses efeitos podem ser mais pronunciados em idosos. Nós sabemos que os idosos têm maior sensibilidade a medicamentos, principalmente a esses. E aí nós temos também o risco de interações medicamentosas, que esses inibidores da colinesterase podem interagir com outros medicamentos que o idoso já toma, e aumentando aí o risco de efeitos colaterais graves, complicações. É importante que nós, profissionais de saúde, revise a lista de medicamentos dos idosos. Então é muito importante entender as ferramentas que são utilizadas. Temos um site específico para identificar esses medicamentos e dar opções terapêuticas para esses medicamentos. Então nós vamos estar vendo também nessas nossas videoaulas. Então nós vamos ver também a necessidade de monitoramento regular. É importante que os profissionais de saúde acompanhem de perto o progresso do paciente e ajuste a dose do medicamento se necessário, justamente para evitar esses processos relacionados a interações, efeitos adversos. Nós temos também os benefícios limitados dessas drogas, principalmente aí em estágios avançados de determinadas doenças. Em alguns casos, os benefícios podem ser superados pelos efeitos colaterais. Os profissionais de saúde devem considerar cuidadosamente os estágios da doença
e as necessidades individuais do paciente ao prescrever inibidores da colinesterase, ao prescrever esses medicamentos. Então, farmacêutico, enfermeiros, médicos, todos os profissionais de saúde envolvidos têm que ficar bem atento e assim a gente vai terminando esses medicamentos mais perigosos para idosos. E nas próximas aulas, meu querido, nós vamos estar abordando aí ferramentas importantes. Lembrando, gente, aqui não é para você esgotar nenhum tipo de conhecimento relacionado a isso. Isso aqui é só uma noção para que você entenda, pegando ali os primeiros medicamentos nas listagens que tem, principalmente os critérios de Beer, e pegando aí de maneira resumida para que você possa entender. Mas existem muitos outros e muito mais comum no nosso meio do que esses medicamentos citados aqui. Aqui eu quero que você entenda que a importância do farmacêutico, a importância do profissional de saúde no cuidado ao paciente idoso. E se você gostou dessa aula, já dá esse like aí, já diz, ó, gostei. Também, se você ainda não for inscrito, já se inscreve nesse canal, já ative o sininho para receber notificações, compartilhe essas informações que foram dadas aqui aos seus colegas, para que eles possam também se nutrir aí de informações de conhecimento. Aqui, claro, não foi abordado especificamente nem aprofundado o assunto do mecanismo de ação, porque isso está aqui em todas as aulas aqui do nosso canal, tem aulas mais específicas e claro nos cursos que eu estou promovendo. Viva o poder do conhecimento. Quando o farmacêutico, quando o enfermeiro, quando o médico, quando o fisioterapeuta não pensa, é o paciente que padece.